Santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, queremos sua realidade entre nós, queremos sua atmosfera entre nós, até o céu descer, nós iremos clamar, engraçadinho, né, gente? Até a terra subir, nós iremos clamar, até o céu descer, nós iremos clamar, até a terra subir, nós iremos. Shalom, pessoal, tudo bem? Vamos de som, preparar o nosso espírito para que a palavra possa encontrar em nós terra fértil. Venha em nós o teu reino, seja feita a tua vontade, queremos sua realidade entre nós, queremos sua atmosfera entre nós, até o céu descer, nós iremos clamar, até a terra subir, nós iremos clamar, até o céu descer, nós iremos clamar, até a terra subir, nós iremos clamar, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o até o céu descer, até a terra subir, nós iremos clamar, até o céu descer, nós iremos clamar, até a terra subir, nós iremos clamar. É isso aí, meu amigo. Shalom, shalom e shalom a todos. Muito bom dia. Uma ótima boa tarde, né? Já estamos na meio-dia. Uma boa tarde a todos. Que você tenha desde já uma semana maravilhosa, cheia, recheada da graça, da presença, do amor e da bondade do Senhor, nosso Deus. Estamos começando mais um pensamento sacerdotal, tá? E sempre lembrando que o pensamento sacerdotal nada mais é que um momento de reflexão, um momento de avaliação e também um momento de provocação. Por que um momento de provocação? Porque tudo aquilo que nós ouvimos, nós temos o direito de aceitar ou não. Nós temos o direito de tomar para si ou não. Então, se eu ouço algo, se eu avalio algo e tomo aquilo para a minha vida, eu posso usar isso como uma alavanca, como um projeto, como um plano de crescimento, de maturidade. Ou senão eu posso simplesmente virar as costas, ignorar e dizer isso não é para mim. Então eu quero louvar a Deus por todos que têm nos acompanhado aí sempre no pensamento sacerdotal, tá certo? Hoje não há amigos, né? O Juninho até colocou aí, né? Hoje a série é comigo. Quiser vir, pode vir, Juninho. Nós batemos um papo que com certeza será muito bom, né? Mas durante a semana, quarta e sexta-feira, nós teremos aqui alguns amigos e eu vou estar informando aí no final desta live, tá certo? Então, assim,
Algo tem me chamado muito a atenção. Eu até ministrei domingo, ontem, um pouco sobre isso, que é o que tem mexido muito com o meu interior, que é entender o nosso papel no meio de tudo isso, que é entender o nosso posicionamento em meio a tanta adversidade, em meio a tanto problema. Eu não sei como você tem vivido isso, eu não sei como você tem passado no seu dia a dia, mas com certeza podemos dizer aquilo que Paulo disse para Timóteo, que não seriam dias fáceis. E eu enxergo os dias de hoje como dias muito difíceis. Por quê? Porque esses dias têm nos tirado do processo comum, ou do plano comum. Nós não podemos mais agir como agíamos, não podemos mais fazer como fazíamos. Então, eu avalio dias difíceis em que somos provocados e exigidos a ter um tipo de comportamento. E a pergunta que devemos fazer é que se o nosso comportamento está alinhado aos céus ou não. Porque o nosso papel é estar alinhado aos céus, é estar vendo o teu reino de Deus, assim como é nos céus, que seja na terra. Assim é a oração do Pai Nosso. E eu quero me utilizar de um texto aqui, que é um dos textos que mexe com o meu interior, que eu acredito que também vai compartilhar aí o teu espírito, que está em Atos, capítulo de número 4. O livro de Atos, ele é um livro de ativação. O livro de Atos, ele é um livro que vai além. Você percebe que é um livro que não tem término. Você não tem o final de Atos, porque o Atos, ele continua até o dia de hoje. Hoje estamos dentro da mesma estrutura de Atos. Estamos dentro, somos a continuidade deste livro, né? Temos a sequência, somos a sequência deste livro. Então, Atos, ele é tão atual como era na sua época. E um texto de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13, ele diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Yeshua. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Então, vamos parar só um pouquinho aqui para entender. Atos 4 está retratando de Atos 3. Em Atos 3 existe a cura do coxo. Lembra? O texto fala que Pedro e João subiram à hora 9, que é praticamente quase 3 horas da tarde, para orar, e lá tinha um coxo. E o coxo, quando pede esmola para Pedro e João, Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Yeshua HaMashiach, levanta e anda. E pegando-o pela mão, o estendeu. O homem foi curado. Ao ser curado, ele tinha agora autoridade e condições para entrar no templo. Então, antes na condição de coxo, antes na condição de enfermo, ele não podia entrar no templo. Agora, por estar curado no nome de Yeshua, ele podia entrar no templo. Isso me traz já uma grande reflexão, que às vezes nós queremos entrar no templo, mas nós não estamos curados. Nós queremos fazer parte da mesa do Senhor, mas nós não nos liberamos para a cura. Então, às vezes eu preciso de alguém ao meu lado para que dê uma ordem profética, para que venha sobre a minha vida uma libertação e uma cura. Por isso, todo o cristianismo ele está pautado numa única coisa, de que nós precisamos uns dos outros. Às vezes, uma palavra simples que você libera sobre a minha vida causa uma liberação para que eu possa adentrar nos átrios do Senhor.
Então, às vezes ficamos nos esforçando dia a dia, fazendo força para entrar dentro do templo, para fazer parte da adoração, para sentir a presença do Senhor, para termos a revelação da Torá, e nós ficamos fora. Por quê? Porque não estamos curados. É como se nós batêssemos a porta todos os dias, mas ela não se abre, nós não conseguimos ampliar o nosso espírito, nós não conseguimos elevar a nossa alma dentro de um controle da graça de Deus, é porque estamos doentes. Então, eu quero usar este dia de hoje para abençoar a sua vida, que o Senhor e que o Espírito Santo visite você neste momento e provoque uma liberação da sua vida, de todo trauma, de todo medo, de todo receio, de toda afronta, de tudo aquilo que você viveu e que travou você, que hoje seja um dia de liberação sobre a sua vida. E a palavra dada é: levanta e anda em nome de Yeshua HaMashiach. Não se trave mais, não se bloqueie mais, não fique mais no seu canto, o eterno é contigo. Então aquele homem todo dia ficava na porta, mas não entrava. Quem sabe hoje Deus está te convidando para entrar. Mas bom, vamos dar continuidade. E aquele homem foi curado, ele entra no templo, e ao entrar no templo, todo mundo via aquele coxo, todo mundo sabia que ele era um cara que ficava ali pedindo esmolas. E quando agora enxergam ele entrando no templo, todo mundo fica espantado, todo mundo fica aterrorizado, todo mundo fica com medo. Como esse cara entrou? E agora vemos algo poderoso e surreal, que é a fundamentação que Pedro dá. Aqueles homens que eram doutores da lei, que eram fariseus, saduceus, escribas, homens conhecedores da Torá, conhecedores da lei, ficaram atônitos como este coxo foi curado. Então Pedro agora, de forma muito poderosa e cheio de graça, ele desenvolve um texto maravilhoso. Você que pode uma hora ler, você deveria ler Atos 3, Atos 4, que é um livro maravilhoso. Atos em si é um livro maravilhoso, mas esses textos, ele faz uma menção poderosa de que tudo acontece através de Yeshua HaMashiach. Tudo acontece através de Jesus Cristo. Toda a liberação, toda a restauração, toda a cura, toda a salvação está baseado no nome de Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda que a partir do momento que temos esse Cristo, nada mais se torna impossível a nós. Nada mais se torna comum. Falava domingo sobre esta condição de descer linhas espirituais à terra. Será que isso mudou hoje? Será que hoje é diferente? Será que hoje eu tenho que me policiar, eu tenho que resguardar, eu tenho que tomar cuidado, porque hoje não pode mais acontecer isso? Será? Então eu vejo uma estrutura de medo sendo lançada, uma estrutura de bloqueio sendo colocada na vida do cristão, e ele está se sentindo... É cômodo para ele, é cômodo ficar assim, é cômodo ficar com as lives, é cômodo ficar somente saindo para fazer uma coisa ou outra. Mas a pergunta que eu quero fazer é isso que Deus ele tem para você? Se é este o chamado de Deus para a sua vida hoje, se este é o tempo de Deus para a sua vida hoje, que seja. Mas eu quero aguçar você, eu quero alfinetar você, e para que você pense se realmente é assim ou não. Esta é a ideia do pensamento sacerdotal. Trazer uma orientação, uma ministração que possa alfinetar aí o teu coração, alfinetar as suas emoções e de repente te fazer pensar um pouquinho além. Por quê? Porque nós vemos que após a cura, após a manifestação notória da presença de Yeshua na vida deste homem, todo mundo agora se levanta contra. Todo mundo agora quer achar ruim.
Como vocês fizeram esta cura? Como pode curar um coxo assim? Em nome de quem vocês fizeram isso? É sempre assim, quando um se levanta para falar com um pouco mais de autoridade, para falar com um pouco mais de força, para falar um pouco mais duro, todo mundo diz, para que isso? Não precisa ser assim, não tem que ser desse jeito, vamos ser mais moderados, irmão. Estamos vivendo, de fato, uma geração muito Nutella, cara. É muito questionamento, é muita reclamaçãozinha. A mídia, ela deu poder a muitas pessoas, né? Este é o lado ruim da mídia, que distribuiu um poder, às vezes, que a pessoa não sabe usar. Então, tudo é em cima de questionamentos, mas o texto fala o seguinte, que estes homens agora chamam Pedro e João. Pedro e João dão uma explicação fantástica para eles, mostrando tudo aquilo que estava acontecendo por causa do nome de Yeshua HaMashiach. E vamos continuar isso, só para você ter um panorama aonde nós queremos chegar, sobre essa importância de descer linhas espirituais para os dias atuais, tá ok? Então vamos continuar. Começamos no 13, versículo 15, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então, qual foi a artimanha destes sábios? Vamos ameaçar eles. Vamos falar que vamos matar, vamos acabar com a vida deles, vamos destruir a família, vamos ameaçar, vamos colocá-los numa condição de medo, vamos bloqueá-los para que eles não falem mais do nome. E é o que nós estamos vivendo hoje, é o que estamos passando hoje, a estrutura do medo, a estrutura da ameaça, que neutraliza a fé, que bloqueia a crença, que impede o avanço dos filhos de Deus para se manifestar ao mundo. A criação, como diz Romanos, está gemendo, esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão dizer, eu acredito no poder de Yeshua, eu creio que ele cura, que ele liberta, que ele restaura, que ele salva, mas por causa dessa estrutura do medo, da ameaça, irmão, não faça isso que você vai pegar, não faça aquilo que vai fazer mal para a sua vida, não faça desse jeito. Ou seja, estamos vivendo a mesma estrutura da ameaça para que neguemos o nome do nosso Senhor. Então perceba, às vezes já não ora mais como orava, já não jejua mais como jejuava, já não lê como lia. Por quê? Porque agora estamos numa condição de medo. Lembra dos discípulos após a morte de Yeshua? Todos estavam trancados dentro de um quarto, dentro de uma casa, com medo, até o momento que Yeshua se apresenta no meio e diz, Shalom a todos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Transportou eles de uma estrutura de ameaça, de uma estrutura de medo de morte, para uma estrutura de honra, para uma estrutura espiritual, para uma estrutura de elevação aos céus. Querido, não sei se você está entendendo, o nosso papel é descer essas linhas com a autoridade de Deus, com o poder de Deus, com o poder da palavra, com uma vida sarada, para mudar a condição deste mundo. Se o cristão, se o crente for o primeiro a se acovardar em meio à crise, quem dará socorro ao mundo? Quem dará suporte ao mundo? Quem?
Quem? Esta é a pergunta dada a Isaías no capítulo 6 em diante. Quem há de ir por nós? Se nos entregarmos ao medo, se nos entregarmos à ameaça, nós somos os mais fracos de todos os cristãos. Eu não estou falando de loucura, eu estou falando de vigilância, eu estou falando de prudência, eu estou falando de respeito à lei, mas estou falando que o meu espírito está acima de tudo isso. Que o meu espírito não pode ter medo de pegar uma doença, que eu não posso ter medo de ficar numa cama, porque cada vírgula que acontece na minha e na sua vida tem que estar alinhado dentro de um plano divino. É para isso que nós vivemos em Cristo. É por isso que podemos dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, a vida que eu tenho não é mais minha, é dele. Então, tudo que acontecer comigo, há um propósito, há uma explicação, há um objetivo, há um plano de resgate, e é isso que eu quero provocar você hoje, a não se entregar às ameaças. Olha, mas tantos morreram, mas tanto aconteceu. Isso é fato, se é ou não, se é mídia corporativa ou não, se é político ou não, não interessa, mas eu não posso entregar a minha fé de bandeja àquilo que o mundo está declarando que hoje é morte. Então, me chamou a atenção de forma muito clara quando o prefeito dos Estados Unidos, de Nova York, se eu não me engano, ele diz que 80% das pessoas, se não me engano, que pegaram o Covid-19 estavam dentro das suas casas. Isso me traz uma reflexão, que se o vírus tiver que entrar por debaixo da porta, ele vai entrar. E a questão é o que ele vai encontrar ao entrar. O que ele vai ver ao entrar? Com quem ele vai se deparar? Assim como Ananias, Misael e Azarias, que caíram na fornalha de fogo, e quando cai na fornalha, quem está lá? O quarto homem. É nisso que eu acredito. É assim que eu enxergo. É isso que eu penso. E o meu papel com vocês é esse. É dizer, não entregue a sua fé, não entregue a sua crença, com toda a estrutura de vigilância, de prudência, de respeito, mas estamos acima disso, estamos além daquilo que os homens dizem, porque não nos movimentamos pelo que dizem, mas nos movimentamos por aquilo que vemos e ouvimos. Esta é a palavra de Deus para a sua vida nesta semana. Não aceite a estrutura do medo, não aceite a estrutura da ameaça, não se curve à ameaça. E pasmem, viveremos muitas outras crises e muitas outras condições de ameaça, muitas outras. Versículo 18, vamos continuar, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Você vê que o grande problema estava porque o nome de Jesus estava sendo colocado. Não era o milagre o problema. O milagre é o nome. O nome que movimenta tudo. Então eles sabiam que este nome não poderia ter continuidade. O que a ameaça faz? O que o medo faz? Você não pode falar deste nome, você é errado, você é pecador, você é injusto, você não pode falar deste nome. Então tudo que vem contra nós sempre é para bloquear o nome de Yeshua. Não é comum, irmão, não é natural. Somos empurrados a negar este nome, e aqui que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Então hoje você
tem medo de falar do nome de Jesus, porque pode ser que não aconteça o que você acha, né? Pode ser que não aconteça o que você pensa, então você tem medo. Você não quer falar o nome de Jesus porque você tem medo do que pode acontecer, você tem medo do que vão falar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo Marcão, seja bem-vindo, meu querido. Estamos discutindo aqui um pouquinho em Atos, capítulo de número 4, um prazer tê-lo. Entenda, preste atenção, sempre o mundo irá conspirar para que você cale a sua boca e não declare o nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach às pessoas. Então sempre vai gerar trava, sempre vai gerar bloqueios em você. Por isso o nosso papel é discernir as coisas, é entender o que está acontecendo em volta para se movimentar segundo a ordem e o projeto de Deus. Então o meu papel é ver o que está acontecendo nos céus para declarar na terra, é ver o movimento que está se manifestando nos céus para aí trazer este movimento à terra. Este é o meu e o seu papel. Não é apenas ouvirmos os homens, criarmos a estrutura do medo e nos acomodarmos, mas rompermos com tudo isso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é isso que você declara? Então, eu falava domingo sobre a questão da covardia, porque é o que nós vemos. Mais uma vez eu repito, com toda a prudência, com todo o respeito, com toda a ordem, tudo isso é algo natural. Então, a lei diz, sai de máscara, eu vou sair de máscara. A ordem é, chega em casa, tire o sapato, lave as mãos, passe álcool gel, vamos fazer isso. É uma orientação de resguardo, mas se eu não fizer naquele momento, se eu esquecer a máscara naquele momento, tudo que acontecer está dentro de um projeto, de um plano. É isso que eu penso. É isso que eu acredito. Não sermos este 880, sermos pessoas sensatas, equilibradas, mas que o nosso espírito está como Paulo. Ainda que eu esteja preso, o meu espírito já está livre há muito tempo. Ainda que eu estou guardado, a minha palavra, a minha escrita tem alcançado muitas pessoas. É isso que devemos entender. É isso que eu quero trazer como reflexão dentro desse texto de Atos capítulo 4. Dois homens agora estão sendo ameaçados a não falarem mais do nome de Yeshua, a calarem a boca, e eu quero ler a resposta deles, para você ver se eu estou falando alguma coisa antibíblica, porque o meu papel é ter a Bíblia como manual, como regra, fé, conduta, e entender que ela contém a palavra, ela não contém todo Deus, porque ela não pode contê-la todo Deus, mas ela tem a palavra de Deus, ela contém a palavra de ordem de Deus, da criação e do projeto futuro. Então é nela que eu me espelho. Mas você não tem? Não, eu vejo o que a palavra diz. Eu vou ler o que eles falaram. Depois de todas as ameaças, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É aqui, ó, esse quadrinho aqui, tá vendo esse quadrinho? É esse texto que nós estamos falando, olha que bacana. Porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu já falei várias vezes a importância dessa estrutura profética de ver e de ouvir, porque é assim que qualquer ser humano se movimenta, dentro daquilo que ele vê e dentro daquilo que ele ouve.
Se uma pessoa ela não consegue ver e não consegue ouvir, ela não pode se locomover, tá certo? Ela vai se locomover com muita dificuldade. Com certeza, ela precisará de alguém para o levar. Por isso que quando falamos de uma condição profética de descer linhas dos céus à terra, falamos que nós temos que ver o que está acontecendo nos céus, ouvir as palavras liberadas dos céus, para aí trazer uma movimentação à terra. É isso que Pedro e João estão dizendo. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não posso negar o que está queimando em mim, eu não posso travar o que está ardendo em mim, eu não posso negar aquilo que é a minha essência. Eu sou chamado para provocar o natural, eu sou chamado para estimular o espiritual, eu sou chamado para trazer novas linhas de funcionamento. Por quê? Porque estamos dentro da palavra liberada de Isaías 61, e o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fez o quê? Me ungiu. Toda a unção traz uma elevação espiritual. Toda a unção traz uma quebra de jugo. Toda a unção traz um aprimoramento e uma alavancagem na forma de ver e de ouvir as coisas. Então, se o Espírito do Senhor está sobre você, ele te ungiu. E se ele te ungiu, ele te liberou para as coisas novas. Ele te liberou para um novo funcionamento, ele te liberou para uma nova estrutura, ele te liberou para sair da condição da ameaça para a coragem, do medo para a convicção. Ele te liberou para você romper com toda a condição natural e dizer: mas espera aí, maior é o que está comigo, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu não canto à toa, eu não louvo à toa, eu não leio a Bíblia à toa, eu não vivo uma condição religiosa. A minha condição não é de ler as coisas por ler, não é de que todo homem precisa de Deus, não, a minha condição é que eu fui formado por Deus, eu cresci em Deus, vou viver em Deus e vou morrer em Deus. Estão aí? É você ter a autoridade para declarar e ter a convicção que cada detalhezinho, cada amanhecer e cada pôr do sol está alinhado a um plano divino. A palavra diz em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado debaixo de um propósito dos céus. Tudo tem um plano, tudo tem um propósito, e é isso que nós devemos declarar, é assim que nós devemos viver. É assim. Então Pedro e João, na frente dos bambambam, na frente dos governadores, ele simplesmente disse: olha, eu vou te falar uma coisa, eu não vou deixar de falar daquilo que vi e ouvir. Não interessa o que vocês vão fazer, não interessa o que vocês vão falar de nós não deixaremos de declarar o que temos visto e o que temos ouvido. Essa é o nosso papel, este é o nosso papel hoje, irmão. Este é o nosso papel hoje. Então, por favor, se levante. Se levante. Versículo 21 de Atos 4, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Esse cara tinha mais de 40 anos, ou seja, toda a sua vida foi de aprisionamento, de escravidão. Agora cá entre nós, e se Pedro e João não tivessem ido orar?
no templo? Me fala. Fala. E se Pedro e João não tivessem ido ao templo, esse homem teria sido curado? Porque eles poderiam dizer: se nós formos para o templo, sabemos que lá vai estar os fariseus, os saduceus, os escribas. E eles sabem que nós andamos com Jesus. E se eles nos reconhecerem, nós também seremos crucificados. Nós também seremos mortos. Eles foram ao templo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Mas o ato de se movimentar de um lado para o outro também é um ato profético. É uma estrutura de ensino. Então, ao irem para o templo, sabendo de todo o medo, toda a morte que eles poderiam encontrar, sabendo de toda a ameaça que eles poderiam encontrar, mesmo assim eles foram. Ou não? É isso que eu quero despertar você. Até onde, isso é você que avalia, até onde é resguardo e até onde é comodismo, até onde é medo e até onde é fé. O papel do pensamento sacerdotal é trazer essa reflexão, como eu falei desde o começo, provocar você para que você faça uma autoavaliação. Ao irem ao templo, Pedro e João encontraram um momento em que manifestaram o nome de Yeshua e um milagre notório foi feito, e a partir deste milagre começa uma estrutura enorme de manifestação de poder. Eu quero declarar isso a você. Não podemos deixar de falar daquilo que estamos vendo e daquilo que estamos ouvindo. Nós não podemos nos movimentar porque as pessoas estão se movimentando, porque as pessoas estão falando. Cada um tem o seu papel ímpar, cada um tem o seu papel exclusivo de gerar um movimento segundo a palavra de Deus. Por isso, a autoavaliação é você que faz. É você que reflete no seu interior se há um comodismo ou se há uma ordem divina para isso, se é uma questão de confiança ou se é uma condição de estrutura natural. Não é o meu papel julgar, o meu papel é colocar a palavra na mesa, e todas as vezes que houve uma confrontação, todas as vezes que o medo tentou imperar, todas as vezes que a ameaça chegou, a única coisa que eu vejo na palavra é Deus se manifestando. Então, eu acredito que estamos entrando num tempo de manifestação divina. Estamos entrando num tempo de um movimento divino, mas essa estrutura de movimento divino tem que estar alinhado a pessoas que se movimentem segundo os céus. Todo aquele que enxerga o céu se movimenta segundo os céus. Então não é porque a minha casa sempre foi assim que ela continuará assim. Por quê? Porque eu vou pelos céus. Todo o movimento está aí no livro de Filipenses, que o Paulo diz que ele prosseguia para o alvo. Ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele tinha um projeto, ele tinha um plano. Então eu quero muito que esta palavra, ela realmente possa falar ao seu interior e possa ministrar ao teu coração, para que eu e você possamos acordar e buscar em Deus aquilo que Ele está querendo ou que Ele está provocando, porque sabe, eu acredito que tudo isso sempre terá um plano divino. Por mais que os homens achem
que eles que estão fazendo, que eles estão causando, né, com todo poder, com toda a pomposidade. Na verdade, sempre haverá por trás um projeto divino, como aconteceu até mesmo com Judas Iscariotes, né? Por mais que ele tivesse um coração voltado ao mal, por mais que ele roubasse, por mais que ele fosse egoísta, por mais que ele tivesse um ego muito grande, por mais que ele era interesseiro, Deus apenas permitiu que ele fizesse o que tivesse que fazer. Eu acho poderoso quando nós entendemos que Deus jamais vai perder o controle de tudo. Você acha que Deus perdeu o controle desta Covid? Você acha que Deus permitiu que pessoas morressem simplesmente porque Ele é insensível? Não, Deus tem um plano total. Por mais duro, por mais doído, por mais angustiante que seja, que o Espírito possa confortar muito corações, mas tudo está debaixo de uma graça divina. Ou você não acredita assim? Ou você está preso no natural, no comum? Então tudo está dentro de uma projeção. Tudo está dentro de algo mais. E é com esta palavra que eu quero motivar a sua semana. É com esta palavra que eu quero abençoar você e dizer, querido, se levante. Se você já está de pé, pastor, eu já estou de pé. Glória a Deus por isso. Mas de repente, se você está simplesmente sentado, esperando o tempo passar, esperando as coisas se acalmarem, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de se evoluir em Deus, de crescer em Deus. Você pode estar perdendo uma oportunidade de ser um instrumento de Deus em meio à pandemia. E esse instrumento de Deus não está relacionado somente com o estender das mãos, mas com aquilo que você carrega. Eu acho fundamental nós refletirmos na forma que estamos vivendo todos os dias, sabe? Todos os dias temos que pensar. Todos os dias temos que nos readequar, temos que nos modelar, temos que nos desenvolver. Todo dia isso acontece. Por isso, eu abençoo você para que você não pare de falar o que tem visto, nem o que tem ouvido. Que esta palavra seja rema dentro de você. Que você use esta semana para realmente buscar a face do Criador. Para realmente se humilhar aos pés do teu Senhor, como Maria, em João, que quebra aquele frasco de perfume fantástico, caríssimo, e derrama aos pés do mestre e começa ali a chorar e enxugar com seus cabelos. Cara, que coisa louca! Uma mulher que enxergou um movimento dos céus, uma mulher que enxergou uma atmosfera poderosa num algo comum. Então eu não posso deixar se contaminar pelo comum, eu preciso enxergar com os olhos eternos, com os olhos divinos as coisas. Eu preciso enxergar as condições e enxergar as oportunidades que o próprio Pai nos dá. Então, de verdade, que o Eterno te agracie com muita força. Vou pegar aqui a caixinha que caiu, foi pro chão. Que o Eterno te agracie muito, muito essa semana. Esta é uma semana profética. E você pode não estar enxergando, mas os céus estão se movimentando. Os céus estão se movimentando. Enxergue os céus se movimentando, irmão. Os céus estão se movimentando. Ô Santo Espírito de Deus. E você precisa discernir. Você precisa enxergar. Isso mesmo, Bruno. Estamos próximo de Shavuot. Shavuot começa dia 28. Shavuot é Pentecostes. Shavuot é lei.
Shavuot é colheita. Estamos entrando numa atmosfera de rompimento e de liberação de palavra. Não é que eu não seja grato. Estamos entrando dentro de uma atmosfera em que alguns subirão ao monte e outros ficarão embaixo. Mas meu coração tem Uns chegarão mais perto da nuvem de glória e outros ficarão assistindo. Alguns ouvirão a voz, meu coração tem outros não ouvirão. Pedro e João disseram: não vamos deixar de falar, não vamos calar nossa boca, porque estamos enxergando o movimento dos céus, temos ouvido a voz do Eterno. E este é o tempo, e esta é a hora. Estamos entrando num tempo importantíssimo para os dias de hoje. Eu quero te convidar a este movimento profético de receber a lei, de receber o Pentecostes, de chegar à colheita. Para louvor e glória do Senhor, Deus está liberando do seu Espírito sobre a sua vida, para trazer um fortalecimento, para trazer um renovo, uma capacitação e uma ativação. Expulse o medo, retire as ameaças e se movimente na autoridade de Yeshua HaMashiach, Lamanda Yasuye Kandarabia, pois este é o tempo e esta é a hora. Os céus estão se movimentando, os céus estão se movimentando, e precisamos disso. O que estamos trazendo? Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Não vamos parar. Pelo contrário, vamos avançar. Vamos avançar. Ó, escute agora. É isso que nós precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos. O Senhor é contigo, o justo. O justo floresce em meio à perseguição. O justo amadurece em meio às ameaças. Você está amadurecendo ou não? E assim eu vou encerrando mais um pensamento sacerdotal, declarando sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de crescimento,
um tempo de ver os céus se movimentando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te agracie mais e mais e te capacite para tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Toda ameaça e todo medo tem que ser desfeito agora para entrarmos naquilo que é o plano divino. Que o Eterno te abençoe grandemente, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que esta semana seja maravilhosa para você. Quarta-feira, no Pensamento Sacerdotal, vai estar comigo aqui o apóstolo Mário Alberto, na série Amigos, e vamos dar continuidade a essa mesma estrutura de ativação espiritual, é claro, se assim o Senhor permitir. Beijo no teu coração, obrigado a todos que estiveram conosco nesta manhã, lembrando que toda live que nós soltamos está ficando gravado no IGTV, então você pode mandar para um amigo, mandar para uma amiga, que de repente você percebe que não está bem espiritualmente, que não está legal, então faça isso, será um instrumento, um canal de bênção para a sua vida, tá bom? E para a vida da pessoa que estiver ouvindo. Shalom a todos, obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana.